Sabe aquele personagem que aparece em todo filme, toda série, todo documentário, toda reportagem, mas ninguém nunca lembra o nome? O figurante profissional da vida real? O transeunte? O pedestre anônimo? O cidadão que só está ali de passagem, atravessando a rua, comprando pão ou tentando chegar em casa antes que algum militante o aborde com um panfleto do PSOL? Essas pessoas são o plano de fundo da civilização. Estão sempre ali, se movendo, olhando para o celular, carregando sacola da feira e nunca, jamais são o foco da cena. Mas ontem foi diferente. Um transeunte chamado Seu Carlos, aquele típico senhor que você encontraria no caixa da padaria, explicando economia melhor que muito comentarista da Globo News, quebrou a quarta parede da militância barata. O Boulos estava na calçada, ensaiando seu teatro revolucionário de sempre, quando o Seu Carlos parou. Não tropeçou, não desviou, parou. Olhou nos olhos do palanque ambulante e deu uma aula, ao vivo, no meio da rua, de graça. E ali, naquele momento mágico, o transeunte virou o protagonista. A plateia aplaudiu, Boulos gaguejou. E a gente? Bom, a gente pegou a pipoca. Você lembra daquele filme de assalto mal planejado? Tipo o Esquadrão Suicida, só que sem superpoderes, sem roteiro, sem carisma e principalmente sem noção? Pois é, o Brasil acaba de assistir a uma nova versão desse desastre. MTST e a invasão da Faria Lima, o golpe do IOF invisível. Corta para a cena real, militantes invadindo o saguão do Itaú, enquanto Boulos vibra como se tivesse liderado a queda da Bastilha. Spoiler, não foi. Sim, meus caros, o MTST e a Frente do Povo Sem Medo, duas versões em carne e osso do meme Alguém me dá um motivo pra gritar? invadiram a sede do Banco Itaú na Faria Lima, o coração financeiro do país que agora está mais para centro cirúrgico da vergonha. E tudo isso por quê? Porque, segundo eles, os super ricos não pagam impostos. Exatamente. É tipo invadir uma loja de diamantes para reclamar do preço da batata frita no mercado. Só que mais burro. Sim, justiça tributária feita por gente que acha que IOF é sobrenome de banqueiro. Mas, como Boulos nunca perde a chance de ser o Che Guevara da Vila Madalena, ele também quis fazer o seu stand-up revolucionário na rua. Foi para o centro de São Paulo pregar para o povo, que estava mais interessado no pastel da feira. Com banqueiro, com quem tem muita grana, quer botar a conta no lombo do povo. Cortando no SUS, cortando na educação, cortando em aposentadoria, enquanto o que o presidente Lula está tentando, com o nosso apoio, é fazer com quem está lá em cima pagar a conta. Zerar imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. 90% do povo ganha até 5 mil reais. Sim, foi tão deserto quanto o cérebro de quem acha que taxar o IOF é atacar os ricos. Só que aí entra em cena Carlos, o herói que a gente não esperava, mas precisava. Um cidadão comum que foi lá, pegou o microfone e desmontou o Boulos ao vivo, sem roteiro, sem ensaio e sem medo. Foi como ver o tiozão da Souvenir aplicando um fatality verbal no chefão do PSOL. O IOF vai pegar nós aqui embaixo, disse Carlos, enquanto o deputado piscava, tentando reiniciar o sistema. E, meu amigo, eu vou discordar plenamente de uma série de coisas que você colocou aqui, né? Você pega, hoje nós temos 38, 39 ministérios, nenhum deles com um projeto, alguma coisa
que traga benefício para a nossa população. É raridade alguma coisa nessa linha, né? Você pega, por exemplo, o que o nosso presidente está gastando, quer dizer, nós estamos precisando economizar. O que o nosso presidente está gastando em viagem internacional, ficando em hotéis 5, 6, 7 estrelas, né? Gastando uma fortuna pela primeira vez em função de nós que somos oposição, aí tudo isso está acontecendo, o nosso presidente hoje está hospedado na embaixada nossa na Argentina, coisa que ele nunca fez desde que começou nesse mandato, né? E quando você fala, por exemplo, né, no IOF, uma coisa, minha gente, é muito clara. O IOF não vai pegar quem está lá em cima, vai pegar nós aqui. Vai pegar nós aqui. Porque a hora que você financiar qualquer coisinha, o teu cartão de crédito, tudo que você fizer, envolva dinheiro. É aí que esse IOF vai pegar em cima da gente. Agora, se o nosso presidente não teve a posição de controlar gasto e está gastando como esse absurdo que nós estamos vendo por aí e não quer cortar na própria carne, nós vamos ter que bancar isso? Não, eu acho que não. Tá na hora de dar um chega nisso aí, está na hora de dar um pare, porque nós que somos classe média baixa, o morador de rua, nós que vamos sofrer com tudo isso que está vindo por aí, com tudo isso, né? Ou seja, o governo está vindo de uma forma avassaladora, não em cima de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é banqueiro, está vindo em cima de nós, classe média baixa e assim por diante. Me desculpe o desabafo, mas eu estava passando, eu não poderia ficar quieto, né? Porque eu não concordo com essa filosofia, com esse tipo de trabalho que está sendo efetuado. Obrigado, Carlos, pela sua questão. E a cara do Boulos? Engolindo em seco. Esse olhar de me ferrei não tem preço. Tudo ao vivo é bem melhor, não tem tempo de combinar as respostas. O IOF não vai pegar quem tá lá em cima, vai pegar nós aqui. O Boulos prontamente discordando da fala, mas aí o senhor vem e completa o que precisava ser dito. O semblante do Boulos já muda. Vírgula colocada com maestria na fala. Boulos pensando que ele ficaria no nós aqui, mas o tiozão meteu uma vírgula linda e completou com o que eles não querem que falem. Dessa vez, o Nicolas nem teve o trabalho de fazer vídeo. O Carlos mesmo resolveu o assunto. O cidadão deu uma aula e matou a narrativa do invasor de propriedades. Por favor, protejam o Carlos a todo custo. Eu estou preocupado com a segurança desse senhor. A esquerda vai tentar Celso danielizar ele. Ele falou a verdade e quebrou o argumento vagabundo da esquerda. Ah, a velha fábula da taxação dos ricos. Aquela historinha de Niná que a esquerda conta toda vez que precisa enfiar a mão no seu bolso e chama isso de justiça social. Porque, veja bem, todo mundo com 2 neurônios em funcionamento, o que já elimina metade da esquerda brasileira, sabe que qualquer imposto, taxa ou contribuição compulsória com nome fofo vai parar direto na conta do pobre coitado lá da base. Sim, é você que paga, Zé, não o playboy do helicóptero. Mas aí entra o nosso herói de pelúcia, Guilherme Eu invado, mas com afeto. Boulos, o único homem capaz de ser revolucionário de dia e deputado com assessores pagos com seu imposto de noite. Ele é o que podemos chamar de um transinteligente. Se identifica como esperto, mas nasceu burro e continua burro. Só que agora com um crachá do Congresso e verificado no X. Boulos aparece com aquele olhar de Fiz sociologia na PUC e li meio livro do Marx. e diz com convicção de quem acredita em horóscopo. Vamos taxar os super ricos. Tradução? Vamos ferrar a classe média e os pobres que compram no supermercado. Porque o ricaço mesmo, aquele do camarote na Sapucaí, da conta nas Ilhas Caimã, esse vai dar risada, chamar o contador, repassar o custo para os preços dos produtos e brindar com espumante francês. Quem vai pagar o pato é você, que só vê espumante no feed da Janja. E quando dá ruim, porque sempre dá, o Boulos reaparece com a cartilha pronta.
Ah, isso aí já vinha do governo passado. A culpa é do neoliberalismo, do agro, do Elon Musk, da Zambelli, da CIA, do Bolsonaro e da falta de afeto do Congresso. Agora, ir para Paulista protestar contra os gastos do Lula, o rei dos jantares gourmet com lagosta e helicóptero para Janja ir a manicure? Nem pensar. Melhor invadir o saguão do Itaú na Faria Lima com meia dúzia de militante pago com Pix, fazer pose de Che Guevara Nutella, gravar a story e voltar para casa com a certeza de que foi resistência. Porque lutar contra privilégio de verdade dá trabalho. E ninguém quer correr o risco de perder o buffet do Alvorada, né? Carlos, o cidadão, expôs o óbvio que até os pombos do centro já perceberam. O aumento do IOF não atinge banqueiro com offshore em Bahamas. Ele atinge você, que parcela o gás, a ração do gato e o boleto da geladeira. Mas o governo estalináceo quer te convencer de que isso é justiça tributária. É tipo te dar um soco e dizer que é um abraço carinhoso. Enquanto isso, Lula e Janja seguem com o passaporte carimbado em hotel 6 estrelas, com caviar de entrada e rombo fiscal de sobremesa. Só no primeiro trimestre de 2025 foram quase 800 milhões de reais em passagens e diárias. Mas o problema, segundo Boulos, é o prédio do Itaú. Mas a elite de verdade não tá na Faria Lima. Tá ali, em Brasília, com crachá de ministério, iPhone pago com verba pública e motorista à disposição. É o Estado brasileiro, esse monstro ineficiente, inchado e cada vez mais guloso. Lula aumentou o número de ministérios como a Janja decorando o Palácio do Alvorada. Quanto mais caro, inútil e de mau gosto, melhor. Só para você ter um exemplo de como o nosso governo é caro e inútil. Hoje, a Índia, com 1,4 bilhões de pessoas que vivem nadando em rio com cocô e cadáver, nos superou em acesso a esgoto tratado. 52% da população da Índia tem esgoto, contra 50% dos brasileiros. Mas a esquerda está preocupada com o tamanho do prédio do Itaú. O vexame do Boulos foi simbólico. Ele teve que ouvir calado, sem censura, sem botão de ban, sem Alexandre de Moraes para dar ordem de prisão. Porque no mundo real, onde a vida não tem filtro vermelho e figurino de teatro, a narrativa não cola mais. O Brasil real está de saco cheio de pagar imposto para sustentar militante com megafone financiado com o seu suor. E não adianta censurar as redes, porque até na rua eles estão sendo desmascarados. O povo já entendeu o truque. O verdadeiro conflito não é entre pobres e ricos, é entre quem produz e quem parasita. Não é ricos contra pobres, é ricos e pobres contra o Estado. Lula pode bancar os influencers de inteligência artificial. Boulos pode mandar os militantes invadirem quantos bancos quiser. A verdade segue ali, na voz de um Carlos qualquer, com coragem, senso comum e uma carteira vazia. E agora? Vão tentar regular a calçada também? Vão censurar microfone aberto nas ruas? Vão obrigar o povo a aplaudir com medo de multa? Isso é picanha! Eu amo picanha! O plano era claro, criar um vilão, encenar um teatro e sair com a sacola cheia. Mas o povo saiu do papel de plateia e entrou no palco. E os atores, coitados, esqueceram o texto. A cortina tá caindo. E quem diria, o povo acordou antes do final do espetáculo. E assim, no meio da selva de concreto, entre buzinas, panfletos do PSOL e discursos reciclados de 2003, um transeunte fez história. Seu Carlos estava só de passagem, mas deixou uma lição que vai ecoar por muito tempo. Principalmente dentro da cabeça oca do Boulos, que saiu dali com cara de quem levou uma voadora teórica no meio do orgulho militante. Afinal, às vezes, quem não tem palco, rouba a cena. E quem se acha protagonista acaba virando figurante da própria vergonha. Boulos foi humilhado em praça pública por um transeunte. Entenda como isso é bom. Sapecar ele é bom, mas trabalhar, nossa senhora. Se pensei ele encontrasse quem
inventou o trabalho, ele fazia uma emboscada e matava. Ele, a cara dele, ele de jeito nenhum quer trabalhar. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.